Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, deu o que falar no mundo das vendas B2B. São trechos da edição brasileira do Receita Previsível, do Aaron Ross e da Mary Lou Tyler. A gente pegou um pouco de tudo. Prefácios, os capítulos que explicam o método, tem depoimentos de CEOs aqui do Brasil e de fora, e, claro, estudos de caso importantes, tipo da Salesforce.com. E a nossa missão aqui é tentar entender a fundo essa promessa, sabe? Como é que se cria uma máquina de vendas que traga a receita de um jeito mais constante, mais escalável e que acabe com aquela agonia de fim de mês, né? Exato. O livro, ele parte de um questionamento bem forte, né? Desafia aquela ideia comum em muitas empresas de que, para vender mais, é só contratar mais gente para a equipe de vendas, ou, seja, pressionar para fazer mais ligação, mais visita. O Rossi, ele usa muito a experiência dele lá na Salesforce, que foi bem transformadora, e também o que ele viu depois nas consultorias para propor um caminho bem diferente. A promessa é forte mesmo. Fala em dobrar, triplicar a receita e trazer mais previsibilidade, né? Menos estresse para a equipe. Então, bora lá. Vamos tentar desmontar essa máquina de vendas e ver como ela funciona, com base no que a gente conseguiu extrair desses trechos. Para começar, vamos falar da dor que o livro quer resolver. Qual é o problema principal? Sim, o ponto de partida é algo que, infelizmente, muita gente que trabalha com vendas conhece bem. A receita que não é previsível, sabe? Aqueles altos e baixos, a correria maluca no fim do mês ou do trimestre para tentar bater a meta, aquela sensação de incerteza, né? De não saber bem como vai ser o próximo período. O livro usa uma expressão hot coals, tipo viver apagando o incêndio, sabe? Resolvendo o urgente, a brasa quente ali na mão, sem conseguir construir algo mais sólido, mais sustentável. E aí o livro já critica um erro comum, que é tentar resolver isso botando mais gente na rua ou mandando fazer mais ligação fria, as cold calls. Uma lógica que, segundo eles, já não funciona mais tão bem, né? Especialmente para venda complexa, B2B. Exatamente. Eles argumentam que isso não escala. É quase como tentar apagar fogo com mais gasolina, ou remar mais rápido, só que na direção errada. O texto critica muito essa mentalidade de que só trabalhar mais ou fazer mais ligações resolve. O Aaron Ross diz que isso é confundir esforço com resultado que escala de verdade. E tem uma frase dele que vira a chave mesmo. Em organizações produtivas em vendas, os vendedores não causam a taxa de crescimento da aquisição de clientes. Eles as cumprem. Opa, peraí. Isso é bem contraintuitivo. Quer dizer que o vendedor que fecha o closer não é o motor principal do crescimento de novos clientes? Isso muda bastante a forma de pensar onde investir, quem valorizar. Então, se não é o closer que causa o crescimento, segundo o livro, o que é que causa? A geração Previsível. de leads qualificados. Aí é que está o coração da máquina. A responsabilidade maior pelo crescimento sustentado, por trazer novos negócios de forma constante, ela está na capacidade de gerar um fluxo contínuo de oportunidades que sejam realmente boas, bem qualificadas. O livro meio que tira o peso do crescimento das costas do vendedor individual e coloca num processo de geração de demanda. O closer é essencial para converter, claro, mas a criação dessa demanda previsível, esse é o motor que precisa ser construído primeiro. Entendi, faz sentido. E é aí que entra a tal máquina de vendas, que não é uma pessoa só, um super vendedor, mas um sistema, tipo uma linha de montagem mesmo. É essa analogia, perfeito. Em vez daquele vendedor herói que faz de tudo um pouco, prospecta aqui, qualifica ali, negocia, fecha, depois cuida do cliente, o livro defende uma especialização bem radical das funções. O material detalha 4 papéis principais que precisam ser separados para a coisa funcionar bem, para otimizar a eficiência. Certo, e quais são esses papéis? Vamos detalhar um pouco. Bom, primeiro tem os Market Response Reps, os MRRs. A função deles é pegar os leads que chegam sozinhos, o inbound, sabe? Aqueles contatos que vêm pelo site, por um telefone 0800, de eventos, webinars. O trabalho do MRR é qualificar essa galera, ver se tem potencial mesmo, se encaixa no perfil de cliente ideal da empresa,
antes de passar para frente. Eles são o primeiro filtro. Isso já ajuda bastante, né? Para evitar que os vendedores mais experientes, os closers, que geralmente custam mais caro, fiquem perdendo tempo com gente só curiosa ou que não tem nada a ver com o negócio. Lembro que o livro cita o caso da Hyperquality, que tinha justamente esse problema de muito lead inbound, sem qualidade, antes de usar o método. Exato, é um problema clássico. Depois dos MRRs, vem os Sales Development Reps, os SDRs. Esses sim são focados tipo 100% na prospecção ativa, no outbound. Eles vão atrás de contas novas ou tentam reativar contas antigas, usando principalmente aquele método que o livro tornou famoso, o Cold Calling 2.0. E um ponto assim crucial, SDR não fecha negócio. A meta dele é só gerar oportunidade qualificada e marcar a próxima conversa para o colega. Entendi. Foco total em abrir portas. E aí, quem pega essas oportunidades que os SDRs e os MRRs geraram? Aí sim entram os executivos de contas, os Account Executives, AEs, ou os Closers. Esses são os responsáveis por receber a oportunidade já quentinha, qualificada, e aí eles conduzem o processo de venda mais a fundo. Fazem demonstração, preparam proposta, negociam e, claro, fecham o negócio. O foco deles é converter a oportunidade em cliente. E depois que vendeu, acabou? O cliente fica por conta própria? De jeito nenhum. E essa é a outra parte importante do sistema. Entra a função de gestão de contas ou sucesso do cliente, o famoso Customer Success, ou CS. A missão deles começa depois que o contrato está assinado. Eles têm que garantir que o cliente comece bem, faça o onboarding direitinho, use a solução da melhor forma, consiga os resultados que esperava e, idealmente, que ele continue em cliente por muito tempo, né? Gerando receita recorrente e, quem sabe, até comprando mais coisa. Então, é a boa e velha divisão do trabalho, mas aplicada com bastante rigor na área de vendas. Parece lógico, mas imagino que para implementar isso precise de muita disciplina. O livro até conta que a Salesforce mesma tentou juntar as funções de prospecção inbound e outbound e, pumba, a produtividade caiu 30% rapidinho. Isso mostra que não é só teoria, né? A separação tem um impacto real. Tem sim. A especialização resolve vários gargalos. Por exemplo, evita que vendedor experiente, o EI, que é bom de negociar, mas talvez não goste tanto ou não seja tão eficiente para prospectar do zero, tenha que ficar dividindo o tempo. E também quebra aquele ciclo vicioso, sabe? O vendedor fecha uns negócios, aí fica super ocupado cuidando deles e para de prospectar. Aí vem aqueles picos e vales de receita que a gente falou no começo. Com cada um focado no que faz melhor, o fluxo tende a ser mais constante. Mas essa divisão tão certinha não corre o risco de criar silos? Tipo, um time não fala com o outro? Ou de perder informação importante na passagem de bastão do SDR para o AE, por exemplo? Como o livro lida com isso? É um risco real, sim. E o livro bate bastante na tecla da importância de ter processos muito bem definidos e ferramentas adequadas, né? Principalmente um bom CRM, para garantir que a informação ande junto com o lead. A qualificação que o SDR faz tem que ser muito clara usando critérios como o Bench ou outros parecidos e tem que estar bem documentada. Para quê? Para que o AE não precise começar tudo do zero. Comunicação entre as equipes e um acordo muito claro sobre o que é uma oportunidade qualificada. Isso é fundamental. Não basta só dividir, tem que conectar bem as partes. Entendido. E falando em SDRs e prospecção, vamos entrar mais a fundo naquele método que eles usam, o tal Cold Calling 2.0. O nome é engraçado porque o próprio Aaron Ross fala no livro que a cold call tradicional, a ligação fria, morreu. Então, o que é esse Cold Calling 2.0? É uma ótima pergunta, porque o nome realmente dá uma confundida. O Cold Calling 2.0 não é sobre pegar o telefone e sair ligando para uma lista de nomes que você nunca falou antes. Pelo contrário. É um processo de prospecção outbound para começar conversas com as contas que você quer atingir, sem fazer a ligação fria como primeiro passo. A chave, segundo o livro, é usar e-mails. E-mails curtos, bem direcionados e em formato de texto simples, sem muito layout. E qual o objetivo desses e-mails, então? Já tentar vender alguma coisa? Não. Esse é o grande pulo do gato. O objetivo inicial desses e-mails não é vender, nem sequer falar muito do produto.
Na maioria das vezes, o objetivo é pedir uma indicação. Pedir para te apontarem a pessoa certa dentro daquela empresa para conversar sobre um assunto específico, um desafio, uma área. Algo tipo: oi, fulano, tô tentando achar a pessoa responsável por área X aí na empresa. Você poderia me dizer quem é ou para quem eu deveria perguntar? Interessante. Então, em vez de sair atirando no escuro, tentando vender para qualquer um que atende o telefone ou abra o e-mail, a estratégia é usar a própria estrutura da empresa para te ajudar a achar o contato certo primeiro. O Ross conta que descobriu isso meio sem querer na Salesforce, né? Fazendo testes, comparando e-mails longos, cheios de argumento de venda, com os e-mails bem curtinhos, só pedindo ajuda. Exatamente. Ele relata um teste em que mandou uns 100 e-mails no formato mais tradicional, tentando vender, e outros 100 bem curtinhos, texto puro, pedindo indicação sobre um tema. No dia seguinte, tinha 10 respostas, todas do segundo grupo. E isso falando com executivos de empresas grandes, Fortune 5000 na época. Deu uma taxa de resposta de 10%, o que era impressionante. Validou a abordagem. A lógica é que é mais fácil conseguir ajuda, uma indicação, do que vender algo para um estranho logo de cara. Faz sentido. E o que acontece depois que o SDR consegue essa indicação? Ou sei lá, talvez a pessoa que recebeu o primeiro e-mail responda diretamente. Aí sim, entra um contato mais direto. Pode ser uma ligação, pode ser um outro e-mail um pouco mais detalhado, mas veja bem, já não é mais uma ligação fria, é uma ligação mais morna, uma warm call, porque você já tem um contexto, né? Tem uma referência, foi o fulano que me indicou você, ou já houve uma interação antes, e o objetivo dessa primeira conversa ainda não é vender, é qualificar a oportunidade. O SDR precisa entender melhor o negócio daquele potencial cliente, quais são os desafios, os objetivos, e ver se tem um encaixe, um fit real com a solução que a empresa oferece. Tudo baseado naquele perfil de cliente ideal, o PIC, que a empresa definiu. Certo. E se nessa conversa de qualificação ficar claro que tem o fit, que tem interesse em avançar? Definidos antes, por exemplo, tem a dor que a gente resolve, tem orçamento potencial para isso, o contato tem autoridade ou acesso a quem decide e tem um prazo razoável em mente. Aí ela é considerada uma oportunidade qualificada de vendas. Às vezes chamam de SQO ou LQV aqui no Brasil, e é formalmente passada por executivo de contas, o EI ou closer. A partir daí o EI assume a negociação. O funil fica bem desenhado. E-mails de prospecção, respostas ou indicações, conversas para qualificar, oportunidades qualificadas, passagem para o EI. Ok, a lógica do processo e do método está ficando mais clara. Mas e para implementar isso? Por onde uma empresa começa se quiser tentar? O livro tenta ser bem prático nisso. E o ponto de partida, assim, absoluto, que eles martelam várias vezes, é definir com muita, mas muita clareza mesmo, o perfil de cliente ideal, o PIC. Quem são os seus melhores clientes hoje? Por quê? Que características eles têm em comum? Setor, tamanho da empresa, dores específicas que eles sentem, como é a estrutura deles. Sem ter isso muito bem definido, qualquer esforço de prospecção, principalmente o outbound do SDR, vai ser como dar tiro para todo lado. Você precisa saber quem você está procurando antes de sair para procurar. Definir o PIC parece mesmo crucial. Mas isso não pode acabar limitando um pouco? E se a empresa quer explorar um segmento novo, um nicho que ela ainda não conhece tão bem? Como fica o PIC nesse caso? O PIC não precisa ser algo escrito em pedra para sempre. Ele representa o seu alvo ideal com base no que você sabe hoje. Para explorar mercados novos, a empresa pode definir um PIC hipotético para esse segmento novo e testar a abordagem de um jeito mais controlado. Talvez com um SDR focado só nesse teste. Se a hipótese for se mostrando válida, se começarem a aparecer clientes com esse novo perfil, aí sim, ele pode ser incorporado ao PIC principal ou um novo PIC pode ser criado. O importante é ter um foco claro para cada esforço, sabe? Em vez de atirar para todo lado ao mesmo tempo. Entendi. Foco, mas com espaço para testar de forma controlada. Ok. Definiu o PIC. Qual o próximo passo? Construir a lista de empresas e contatos que se encaixam nesse perfil. O livro dá várias ideias de fontes.
Ferramentas como LinkedIn Sales Navigator, bases de dados, eles citam algumas americanas como Data.com, Hoovers, mas a lógica vale para bases brasileiras ou setoriais, associações de classe, até contratar freelancers para ajudar na pesquisa. O ponto é ter uma lista qualificada, alinhada com o PIC. E aí vem a parte de criar as campanhas de e-mail, seguindo aqueles princípios do Cold Calling 2.0 que a gente falou. E-mails curtos, focados na indicação ou em começar a conversa, personalizados o máximo possível. E claro, precisa de tecnologia para gerenciar tudo isso, né? Senão vira loucura. Fundamental. O livro é bem enfático nisso. Precisa de um sistema de CRM, um Customer Relationship Management, que seja bom. Claro que eles citam muito Salesforce.com por causa do histórico do Ross, mas a mensagem principal é: saia das planilhas. Precisa de um sistema que te ajude a segmentar as listas, a gerenciar as campanhas de e-mail em cadência, aquelas sequências automáticas, registrar tudo o que acontece, acompanhar o funil e, muito importante, medir os resultados. E por falar em medir resultado, o livro também bate bastante na tecla de focar nas métricas certas, né? Não só no volume de coisa feita. Exatamente. Medir quantas ligações um SDR fez ou quantos e-mails mandou que são métricas de atividade é útil para saber se ele está trabalhando, mas não diz se está sendo eficiente. As métricas que importam mesmo, segundo o livro, são as de resultado. Quantas oportunidades qualificadas esse SDR gerou no mês? Qual a taxa de conversão dessas oportunidades em negócios fechados lá na ponta, pelos AEs? Qual o valor médio dos contratos que vieram desse processo? É isso que vai mostrar se a máquina está realmente funcionando e gerando a tal receita previsível. O caso da Akia, que eles detalham bem, mostra isso na prática, né? Eles não só colocaram SDRs para trabalhar, mas definiram metas bem claras de resultado para eles. Sim, a Akia é um exemplo excelente disso. Eles estavam buscando um crescimento bem forte para chegar em 100 milhões de dólares e aí implementaram metodologia, estabeleceram metas específicas para os SDRs, tipo gerar 15 leads qualificados de vendas, LQVs, que fossem aceitos pelos AEs por mês. Tinham metas de atividade também, e-mails, conversas, mas elas serviam mais como um guia. Eles chegaram a calcular o potencial de receita que cada SDR poderia trazer para justificar o investimento e mostrar que aquilo escalava. Esse foco na métrica de resultado foi chave para o crescimento de 75% em novos negócios já no primeiro ano da equipe. Isso me lembra de outro caso que eles citam, o da Marketo, mas acho que de um jeito um pouco diferente. Eles entram mais na parte de qualificação, certo? Isso mesmo. A Marketo, que vende software de automação de marketing, é usada como exemplo de como a tecnologia pode ajudar a otimizar a qualificação dos leads, principalmente os que chegam pelo inbound ou aqueles que responderam a alguma campanha, mas ainda não estavam prontos para comprar. Eles usam o lead scoring, vão dando pontos para os leads com base em quem eles são, dados demográficos, e, mais importante, no que eles fazem, quais páginas do site visitaram, que materiais baixaram, etc. Quando um lead atinge uma certa pontuação, no caso deles era 65 pontos, ele é considerado quente, e aí sim é passado para a equipe de vendas, os MRRs no caso. Isso garante que os MRRs e depois os AS usem o tempo deles com os leads que têm mais chance de fechar. É um complemento para o trabalho de geração dos SDRs, mais uma forma de otimizar o fluxo e eficiência da máquina toda. Nossa, fica claro que é um sistema com muitas peças, né? Tem a especialização, o método de prospecção, a definição do PIC, a tecnologia, as métricas, mas além disso tudo, parece que tem uma parte forte de mentalidade, de cultura também, né? Com certeza. O livro argumenta que só implementar o processo, as ferramentas, não adianta. Precisa de uma mudança cultural e isso tem que começar lá em cima, na liderança. Uma das ideias mais fortes que eles trazem é a de vender pensando no sucesso do cliente. Ou seja, o objetivo não é só bater a meta a qualquer custo, fechar o contrato e pronto. É garantir que o cliente vá realmente ter sucesso, obter valor com aquilo que ele comprou. E como isso funciona na prática? O que o vendedor faz diferente? O livro sugere coisas como, por exemplo, criar um plano de sucesso mútuo antes mesmo de fechar o negócio, alinhar as expectativas, sabe? O que precisa acontecer dos dois lados para o cliente atingir os objetivos dele.
Quando a venda é focada nisso, no sucesso do cliente, a dinâmica toda muda. O cliente começa a ver o vendedor mais como um consultor, alguém que está ali para ajudar a resolver um problema, e não só para empurrar um produto. Isso gera mais confiança e, o que é interessante, pode até acelerar a venda, porque o cliente sente que está no controle. Ele puxa a solução em vez de ser empurrado para ela. Essa mentalidade de olhar para o longo prazo parece fundamental mesmo. Isso se conecta com outras coisas que o livro fala, tipo a necessidade de ter paciência. Os resultados de implementar tudo isso não vêm da noite para o dia, né? Tem uma curva de aprendizado, um tempo para os negócios amadurecerem. Exato. Paciência é chave. Assim como a disposição para experimentar. O livro não dá uma receita de bolo pronta e acabada. Ele dá um framework, um modelo. É preciso testar abordagens diferentes de e-mail, refinar o pique o tempo todo com base no que está dando certo, ajustar os critérios de qualificação, testar ferramentas novas. É um processo contínuo de ir melhorando. E o papel da liderança nisso tudo? O CEO tem que comprar a ideia, tem que estar junto? Totalmente. O comprometimento da liderança é apontado como um fator crítico para o sucesso. O CEO, os diretores, eles precisam entender a metodologia, acreditar nela, bancar o investimento inicial ou contratar os SDRs, as ferramentas e, principalmente, ter a paciência de esperar os resultados aparecerem. Não adianta montar estrutura e no mês seguinte cobrar resultado no modelo antigo. A liderança tem que ser a defensora dessa mudança cultural. E essa cultura ela se reflete até no jeito como a empresa trata os próprios funcionários. O livro fala da importância de tratar a equipe como clientes internos, de envolver o time no desenho dos processos, dá um exemplo da revisão do plano de comissão na Salesforce, onde a própria equipe ajudou a validar o modelo. E até falam de conceitos como times autogeridos, a ideia de mini-CEOs, onde equipes menores teriam mais autonomia e responsabilidade pelos seus resultados para fomentar um espírito mais empreendedor internamente. Uau, é realmente um sistema bem completo que vai desde o detalhe tático de como escrever um e-mail de prospecção até a cultura da empresa inteira. Se a gente fosse resumir a grande mensagem do livro, qual seria? Olha, a mensagem central para mim é que receita previsível e que escala de verdade não vem da sorte, nem do carisma de um vendedor estrela, nem só de esforço bruto, desorganizado. Ela é resultado de um processo pensado, construído em cima da especialização das funções, de um método inteligente para gerar leads qualificados de forma constante, como o Cold Calling 2.0, e de uma cultura que foca no sucesso do cliente e na melhoria contínua. E tudo isso apoiado por tecnologia e pelas métricas certas. Então, não é uma fórmula mágica, uma bala de prata, mas é um mapa. Um mapa para construir uma máquina de crescimento que seja mais confiável e talvez menos estressante. E os casos que a gente viu da Salesforce, da HyperQuality, da Acquia, eles parecem mostrar que isso funciona na prática, né? Trazendo resultados bem expressivos na geração de leads e na receita. Exatamente. É um modelo que, sim, exige disciplina, exige um investimento inicial, exige paciência, mas que oferece um caminho para sair daquela montanha russa da receita e construir um crescimento mais sustentável. O foco muda de preciso vender a qualquer custo hoje para preciso construir um motor de vendas que funcione de forma consistente amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Ok. Então, o que tudo isso significa assim na prática? Para empresas que estão buscando escalar as vendas B2B de um jeito mais controlado, mais eficiente, especialmente em mercados que são competitivos. Essa abordagem do Receita Previsível oferece um caminho, um framework que já foi testado. É quase uma engenharia de vendas, né? Não só uma arte. E para a gente fechar com uma reflexão, pegando um gancho nessa ideia da especialização que é tão central no livro, se dividir funções e focar tanto assim, funciona também para tornar as vendas mais previsíveis? Será que esse mesmo princípio não poderia ser aplicado de forma ainda mais radical em outras áreas da empresa? Será que essa mesma lógica de especialização, de processos bem definidos, não poderia otimizar, sei lá, o marketing de produto, o desenvolvimento, talvez até o RH, o financeiro, de jeitos que a gente ainda nem pensou direito, para criar outras
máquinas previsíveis dentro do negócio? Fica aí a pergunta. Excelente provocação. Como é que essa especialização, que parece otimizar tanto a ponta da lança das vendas, poderia otimizar o resto da operação? Fica a reflexão no ar. Com isso, a gente fecha a nossa análise sobre os principais insights do Receita Previsível. Muito obrigada pela conversa e até a próxima.